Do Evangelho de João, irmãos, nós vamos ler a primeira sessão do capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. João 20, verso 1 a 10. Diz assim as Sagradas Escrituras. João capítulo 20, versículos de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração, irmãos. Ó Senhor, quando abrimos a Tua palavra, mais uma vez, nesse Teu santo dia, para ouvirmos a Tua voz, rogamos ao Senhor que fale conosco, desvende os nossos olhos para contemplarmos a glória das verdades reveladas na Tua palavra, a glória do Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente, vivemos momentos interessantes na exposição do Evangelho de João, porque domingo passado, onde normalmente na nossa cultura celebra-se o Natal, a exposição do capítulo 19, do finalzinho, foi sobre a morte de Cristo, quando ele foi crucificado e morto. E hoje, quando estamos rompendo o ano, não é? Terminando 2017 para começar 2018, nós vamos falar hoje, dentro da providência divina, sobre um novo mundo que começa nesse dia da ressurreição. A nova criação, um novo tempo que surge com a ressurreição de Cristo e o seu significado. É importante nós termos na nossa consciência, irmãos, que o que nós vamos ler aqui nessa primeira sessão, não é? Normalmente é a sessão inteira que se expõe, mas esses 10 primeiros versos eles são suficientes para nós introduzirmos o assunto com muita clareza. Primeiro, porque a ressurreição de Cristo, ela não é em nenhum momento o esquecimento daquilo que ele havia prometido quando no meio do povo, andando entre o povo, sofrendo diante do povo, e por causa do Evangelho, por causa da justiça e da verdade. Então, agora que ele ressuscita dentre os mortos, ele já não tem mais nenhum relacionamento com aqueles que ele veio buscar. Isto é, termina o seu sofrimento, termina o período de humilhação, e aqui, exatamente aqui, começa o estado de exaltação. É interessante notar que até o nosso catecismo claramente descreve isso, que a humilhação ela vai da encarnação até o sepultamento, e que a glorificação e exaltação dele vai da ressurreição até a volta de Cristo, quando ele vem julgar vivos e mortos. Então aqui, exatamente aqui, começa o período da exaltação de Cristo. E ele vai adentrar os céus na sequência. Ele ressuscita dentre os mortos e depois vai adentrar os céus
com um corpo glorificado. Ora, quando ele chega na glória, ele não esquece dos seus. É diferente do padeiro e o copeiro que estavam com José no Egito. José disse ao copeiro: quando você chegar diante do rei, não te esqueças de mim. E quando ele chega lá, ele não se lembra de José. A Bíblia diz que Jesus vive a interceder por nós. Mas a sua ressurreição, de modo claro e objetivo, toca na vida humana, naquilo que é mais profundo, do seu conceito mais profundo. Se você olhar comigo, por favor, nas narrativas que vamos expor na sequência, não vou me deter hoje nelas, mas porque é que ela toca? No verso 11 em diante, você tem Jesus aparece a Maria Madalena, né? Veja no verso 11, Maria entrando, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Por que choras? O Cristo ressurreto enxuga as lágrimas do seu povo. Na sequência do texto, por favor, no verso 24, você vai ter a história da incredulidade de Tomé, tão conhecida. Então ele vai acabar e vai destruir as dúvidas que Tomé tinha. Por mais que a gente discuta aqui o que aconteceu com Tomé, quando o Senhor dissipa as dúvidas de Tomé, ele se prostra diante de Cristo e diz: meu Deus e Senhor. O Cristo ressurreto, ele enxuga a lágrima do seu povo. Ele cessa a dúvida do seu povo. E no capítulo 21, ele aparece a Pedro. E ele então diz a Pedro: Simão, filho de João, verso 15, amas-me mais do que a este e outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. E ele disse: vai e pastoreia o meu rebanho. Ele restaura o ministério de Pedro. O Cristo ressurreto, ele enxuga as nossas lágrimas, ele tira as nossas dúvidas, e ele restaura a nossa vida. O que sai da morte para a vida. Tudo se fez novo. A esperança se tornou real. O Deus que morreu ressuscitou dentre os mortos. Essa narrativa, ela traz um peso, e por isso esses 10 primeiros versos, eles descrevem os acontecimentos aparentemente tão bobos, aparentemente, mas tão importantes, para que seja claro e fique claro que o Cristo ressurreto vai fazer com a sua igreja. Eu posso então dizer a você nessa noite:
Quais são suas lágrimas que aquele que venceu a morte não pode enxugar? Quais são suas dúvidas que aquele que venceu a morte não possa destruir? Qual o fracasso que você se encontra hoje? Ministério, casamento, criação de filhos. Qual o teu fracasso que ele não pode restaurar? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O que passa e o que vai acontecer nesses versos seguintes, então nos ajudam com muita clareza a perceber a glória desse momento, a beleza desse momento. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O texto começa, voltando no capítulo 20, por favor, irmãos, verso 1, ele diz assim: no primeiro dia da semana. É bem interessante porque a forma como está escrito essa expressão, no primeiro dia da semana, não é? Porque você vai compreender que é assim que está traduzido a nossa língua de modo geral, no primeiro dia da semana, mas em hebraico é no primeiro dos sábados. É nesse tipo de linguagem que os adventistas se pegam para dizer que nós não interpretamos bem a Escritura. Porque na realidade a palavra lá é sábado mesmo. Mas você vai lembrar muito bem como era o tipo de linguagem usada no Antigo Testamento. Veja, quando se falava no qualquer outro dia, era o dia, veja, você tinha o evento da festa das primícias, lá em Levítico 25. Então, separava-se os dias de sábado a sábado. Ele dizia, no primeiro dia depois do sábado. Você entende? O primeiro dia da semana não era dito, o que era dito era o primeiro dia depois do sábado. Então o que é dito aqui, mesmo sendo usada a palavra sábado no texto, é o primeiro dia dos sábados, isto é, entre dois sábados, o primeiro dia dele. Qual o primeiro dia dele? O primeiro dia da semana. Daí a tradução coloca o sentido claro. Ela diz, no primeiro dia da semana, que exatamente o significado da expressão. No primeiro dia da semana. O dia do Senhor. Lá em Levítico, no capítulo 25, por favor, venha comigo, abra sua Bíblia comigo. Levítico, capítulo 25. Quando as festas são descritas aqui no texto, não é? Então você tem Levítico 25, você vai ter a partir capítulo 23, desculpa, irmãos. É o 23, não o 25. Aqui são as festas solenes do Senhor. Levítico capítulo 25, então, verso 9, as primícias, veja o texto. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, veja a linguagem, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Que dia é o dia imediato, o sábado? O domingo, primeiro dia da semana. O dia das primícias. Interessante que Paulo utiliza essa linguagem dizendo, ele é a primícia dos que dormem. A primeira folhagem que sai, isto é, porque ele sai primeiro, virão outros. Nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou primeiro. Nós viveremos porque ele vive. Nós estamos unidos a ele
Então, porque ele vive, nós viveremos. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é o primeiro dentre todos. Então, essa linguagem é a linguagem utilizada no texto de João. Voltando para o nosso texto de João, por favor. O texto vai dizer, o verso 1, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Essa forma de descrever o primeiro dia da semana, irmãos, ela, no texto mesmo no próprio texto de João e nos evangelhos, isso vai se tornando cada vez mais claro o entendimento dele. Veja só, todos os evangelistas vão enfatizar essa verdade. Marcos 16, verso 2 e 9, Lucas 24, verso 1, e João capítulo 20, verso 1. Marcos, Lucas e João e Mateus 28, verso 1. Todos os evangelistas vão enfatizar o primeiro dia da semana. Esse é o dia quando a luz, quando a vida surge, quando a nova criação começa a surgir. Preste atenção, irmãos. Se você voltar comigo para Gênesis, no capítulo 1, verso 3 a 5, diz assim: e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz, e eis que era boa. E Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus nas trevas disse, haja luz. Agora, por favor, em Efésios capítulo 5, verso 14, não é? Efésios 5, verso 14, ele diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque Cristo te dará a luz. Veja que expressão interessante. Levanta, desperta tu que dormes, porque Cristo vai te dar a luz. Há essa expressão utilizada em Efésios 5,14, não é? Nos ajuda especialmente a entender como que os apóstolos interpretaram o momento da ressurreição de Cristo. A nossa tradução, especificamente na nossa Bíblia, uma tradução diferente, não é? Porque eu li uma tradução um pouco diferente, mas deixa eu pegar aqui a nossa tradução comum. Efésios 5,14, diz assim o texto sagrado. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele vai te dar a luz. Desperta, porque Ele vai trazer a luz. Você que está nas trevas, Ele vai te dar a luz. Primeiro dia da semana. Especificamente o dia em que Cristo ressuscita dentre os mortos. Como o texto de João muito claramente nos mostra. O texto ainda continua, voltando para João 20, ele diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Você vai ter, veja só, ele é sepultado na sexta, ele passa o sábado todo no sepulcro, e quando está começando o primeiro dia da semana, ele ressuscita. Ele passa a sexta no final do dia, o sábado, e quando o novo dia está começando, ele ressuscita. Você entende o significado da expressão do salmista? A tristeza pode durar a noite toda, uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
ele entra na prisão e ele sai da prisão. Ele entra no cativeiro e ele sai do cativeiro. Ele é morto porque ele deu a sua vida. E ele vive porque ele tem poder para retomar a sua vida. A esperança nessa expressão, no primeiro dia da semana. Na madrugada desse dia, quando a noite estava terminando e um novo dia estava começando. É interessante notar como esse momento é especial na revelação bíblica. Porque quando Cristo foi sepultado, aí eu preciso que você volte comigo para agora, Mateus, por favor, irmãos. A narrativa de Mateus é muito interessante nesse sentido. Mateus 27, por favor. No verso 51 em diante, veja o texto. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Veja, aqui ele está falando da morte dele. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Veja que texto complexo isso aqui. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Você imagina o que Mateus está descrevendo aqui. Quando o autor da carta aos Hebreus diz assim, que ele na sua morte, em Hebreus 2,14, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, na sua morte, Cristo esmaga Satanás, que tem o poder da morte. A morte recebe o seu golpe fatal. Jesus esmaga a serpente. O que tem o poder da morte é morto. A terra treme, os sepulcros se abrem, e o texto meio confuso diz, porque para descrever a morte e a ressurreição como uma obra única, eles ressuscitam. Veja o que o texto diz, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Ele está descrevendo a morte, mas diz, saindo dos sepulcros depois da ressurreição. É como se a morte recebeu o golpe fatal. E quando ele sai dentre os mortos, os que ressuscitaram saem dentre os mortos. O nosso Senhor, quando ele ressuscita dentre os mortos, no primeiro dia da semana, ele traz consigo os eleitos de Deus. E esses têm vida e vida eterna. Quando o texto, voltando ao nosso texto de João, mais uma vez, irmãos, por favor. Então o texto diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O sábado do Senhor, o dia do Senhor, onde todas essas verdades se tornam gloriosas na revelação do Senhor. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Como vimos posteriormente, irmãos, nesse dia, não apenas as trevas se dissipam e a luz se manifesta, veja,
Você vai lembrar de outro evento na morte de Cristo, que houve densas trevas. E de repente o texto descreve no amanhecer do novo dia. Ali ele ordenou: haja luz, e houve luz. Não apenas foi, irmãos, uma nova criação estabelecida, mas um novo tabernáculo foi construído. Você tem Êxodo capítulo 40, verso 2 e 17. Eu queria, por favor, Êxodo 40, venha comigo para o texto do Antigo Testamento, Êxodo 40, verso 2 e verso 17. Que é o último capítulo do livro de Êxodo, e você vai se deparar lá com o final do tabernáculo, a história que descreve a construção do tabernáculo. Diz assim: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Veja o verso 17, por favor. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Veja, o tabernáculo foi construído. E o tabernáculo vai ser agora reerguido. Que dia ele é reerguido? João 2, verso 19 a 21. Por favor. João capítulo 2, verso 19 a 21. Acompanhe o texto comigo. João capítulo 2, verso 19 a 21. O texto que fala do tabernáculo diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O santuário foi reerguido. Você entende? O mundo foi criado e em Cristo é recriado. O tabernáculo foi edificado e em Cristo ele é reedificado. A nova criação, um novo tabernáculo, um novo mundo. O primeiro dia da semana. Como posto na Escritura, o Senhor nos ensina que esse é o dia do Senhor, quando a igreja vai se reunir para adorá-lo, tendo a consciência de toda essa verdade. Agora, o sábado, o 7º dia, foi cumprido. Jesus descansou o 7º dia. E no primeiro dia da semana, ele ressuscita. O próprio Evangelho de João vai nos informar isso, no mesmo capítulo 20. Por favor, venha comigo para João capítulo 20 de novo, mais uma vez, irmãos, e acompanhe o que o texto diz especificamente sobre esse assunto. Nós vimos no verso 1, a primeira expressão, no primeiro dia da semana. Não é? Posteriormente, no verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia. Veja, daquele dia, irmãos, era do dia que Cristo ressuscitou. Então, lembra que era o dia estava amanhecendo. Aqui no cair da tarde daquele dia, ainda o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Naquele dia eles se reuniram. Agora, por favor, na mesma sequência, verso 26, do mesmo capítulo. Passados 8 dias, isto é, exatamente no outro dia, na outra semana, no mesmo dia, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos,
e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus. Veja que coisa impressionante. Jesus vem a eles no primeiro dia da semana. É uma nova criação, é um novo tabernáculo. Israel do Antigo Testamento agora tem a consciência clara, a igreja do Senhor. Um novo mundo foi feito, um novo tabernáculo foi edificado. E o dia que a igreja agora se reúne para adorar, estabelecido por ele, é o primeiro dia da semana. E veja, e Cristo vem ao encontro deles. O Senhor entra onde eles se encontram. O narrador poderia falar disso como se fosse algo corriqueiro. Não é verdade. Ele enfatiza esse dia. E me parece que essa é a razão pela qual Atos 20, verso 7. Atos 20, verso 7 vai dizer: e no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniam para partir o pão, veja, Atos 20, verso 7, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, verso 2, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um vai colocar à parte aquilo que vai ofertar. No primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, verso 2. E Apocalipse, capítulo 1, verso 10, ele diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu estava no dia do Senhor. Jesus estava no túmulo de sábado à noite até o início do novo dia, no domingo. 3 dias. Isso não quebra a lei judaica. Alguém vai dizer, mas não são 12 horas. Ou 24 horas. Não. Parte de cada dia. E é tão claro isso na mente judaica, que o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar que era assim que era feita a contagem. Como dia, por exemplo, no capítulo 12, verso 40 de João, ele diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A contagem judaica é a mesma. Eles contam como contaram os dias de Jonas, contavam os dias de Cristo, e não havia choque de informação quanto a isso. 3 dias. 3 dias. Acontece, irmãos, voltando para o nosso texto, especificamente João, por favor, aqui, nessa aparição do texto, nesse momento específico do texto, você tem apenas nessa expressão, no primeiro dia da semana, quando diz, foi ao sepulcro de madrugada. Toda uma teologia surge dessas expressões aparentemente tão simples. Ela não creu ainda, Maria Madalena, a quem Cristo expulsou demônios dela, e era grata a ele. Ela foi ali para poder untá-lo, ungí-lo, prepará-lo. Já tinha acontecido antes. O capítulo 19 termina dizendo que Arimateia e Nicodemos fizeram isso. Quando ela chega ali, ela se depara com isso. O túmulo vazio. Ainda não viu o que estava dentro, viu apenas a pedra revolvida. Ela não pensou, o meu mestre ressuscitou.
Ela disse: roubaram o corpo do meu Salvador. Por que João se preocupa com esses detalhes tão importantes? Para que fique claro que o corpo dele não foi roubado. Por que eu sei que não foi roubado? Preste atenção na narrativa, irmãos. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Lembre-se, essa expressão a quem Jesus amava sempre refere-se a João. João, que é o próprio autor do Evangelho, é assim que ele se refere a ele mesmo no texto, a quem Jesus amava. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Você entende? Aqui ainda não houve o entendimento que ele ressuscitou dentre os mortos. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Você imagina a angústia desses homens. Então João, que é ele mesmo, correu mais rápido e chegou primeiro do que Pedro. Abaixando-se, viu os lençóis, veja o detalhe, de linho. Todavia não entrou. Ele, olhando de longe, viu o lençol de linho, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Testemunhas. O que eles viram? Viram os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Que coisa impressionante isso aqui. Irmãos, quem vai roubar um corpo a não ser os objetos do corpo que estão ali dentro? Deixaram uma roupa de linho e levaram o corpo. Não faz sentido. Isso foi estranho para eles. Está tudo ali. Apenas isso. Nós estamos vendo, mas o corpo não está mais aqui. Preste atenção. Importante um estudo bíblico, né? Mas João 11, a ressurreição de Lázaro. Preste atenção no detalhe da ressurreição de Lázaro. João 11, verso 44, por favor. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Cristo que ordenou: sai para fora, Lázaro. E ele sai com os olhos vedados. Com as ataduras. E o Senhor diz: tire as ataduras dele. Porque Lázaro sai com essas vestimentas e Cristo as deixa. Porque agora a morte já não tem mais domínio sobre Cristo. Tudo aquilo que estava apontando para a morte, ele deixa no sepulcro. Lázaro ainda morreria, porque não ressuscitou para a eternidade. Jesus ressuscita para nunca mais morrer. As suas ataduras ficaram. Mas ele preparou a cama, porque nós vamos entrar ali. Nós vamos entrar naquele lugar. E ele fez a nossa cama. E nós temos a promessa de que nós ressuscitaremos com ele. E
também a morte ficará para trás. A vestimenta de Cristo será a nossa vestimenta. Ele agora se veste com glória e com justiça. A vestimenta da justiça é o que cobre o seu corpo. A glória dele é o que vai ser visto pelos homens. Agora já não é mais a humilhação, a morte, o pecado. Tudo ficou no sepulcro e ele agora ressuscita. E quando ele sai, ele encontra a sua serva chorando. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele encontra o seu servo em dúvida. Ele tira a dúvida do coração do servo. Ele encontra um ministro destruído e ele restaura o ministério dele. Ele deixa a morte para trás e torna tudo vivo. Um novo tabernáculo, um novo mundo, uma nova história, a esperança. Ele deixa com toda a clareza um rastro muito claro. Ficou lá dentro as suas vestes. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Veja o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que menos não sou digno de ser chamado apóstolo. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, veja o que a ressurreição faz, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, certo que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Daí João gasta os primeiros 10 versos mostrando o aspecto tão detalhista de um lado histórico, para que com clareza se comprove: não foram os discípulos, como acusaram de ter roubado o seu corpo,
Porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, e é interessante porque ele tem autoridade para tomar a vida de volta. E é engraçado que a Bíblia descreve Jesus como tendo o poder de dar a vida e tomá-la. Mas diz também que Deus é quem ressuscita Cristo. O comentarista disse: é para que fique claro que os que estavam em prisão pelo Pai agora são libertos. Quando ele diz, ele o ressuscitou, é porque agora aqueles que já eram escravos e mortos foram arrancados da morte pelo sacrifício de Cristo. Não havendo mais nada a ser feito. O Evangelho de Cristo, então, consegue, com duas obras específicas reveladas no capítulo 19 e 20, a morte e a ressurreição de Cristo, e em toda a sua história, a sua obediência perfeita, agora está toda a obra completa. Quando ele ressuscita, o Pai recebeu o seu sacrifício. A sua obra foi recebida pelo Pai. E o que ele fez é perfeito e nada mais pode ser acrescentado. Quando ele disse está tudo consumado, ele fez tudo perfeito. E a declaração é porque ele sai da morte. Qual esperança nós teríamos se ele não ressuscitou? Paulo diz, a nossa pregação seria vã. Qual é a nossa esperança se ele não ressuscitou? Qual é a nossa esperança se ele de fato não ressuscitou? O que Paulo então está nos asseverando e assegurando é a prova de que ele ressuscitou é a própria vida dele, que foi salvo pelo Cristo ressurreto, que tornou aquele homem perseguidor da igreja em um apóstolo de Cristo. Mais um exemplo, a lágrima, a dúvida, a restauração e agora a salvação de um inimigo do Evangelho. Deus arranca o homem da morte. Ele tira o homem da morte. E essa é a esperança que o texto estabelece. Voltando para o nosso texto de João, por favor, irmãos, mais uma vez, João no capítulo 20, no final da narrativa. João capítulo 20, final da narrativa, diz assim o texto. Então Simão Pedro, seguindo o verso 6, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixou em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Interessante como a ressurreição ela tem poder em todos esses aspectos que nós falamos, até mesmo hermenêutico, até mesmo de interpretação da Escritura. Nós acabamos de ler em João 2, que ele disse, o templo será destruído e ao terceiro dia será reerguido. E ele falava dele, não do santuário específico ali, mas para o fato do santuário apontar para ele. Ali, então, o texto descreve, quando Cristo ressuscitou, creram na palavra dele. Que coisa impressionante. Na ressurreição, eles compreenderam a palavra. Você lembra lá de Mateus, de Lucas 24, quando os dois discípulos no caminho de Emaús, andando, Jesus chega perto deles e fala, e eles dizem, só você não sabe o que aconteceu?
Jesus então se revela a eles quando Jesus diz: importa que vocês entendam que o Evangelho, veja, que a lei, os profetas, os salmos falam a meu respeito. E quando ele começa a expor, ele vai partir o pão, diz o texto, eles compreenderam a palavra. É quando toda a verdade faz sentido. E o texto diz, eles ainda não haviam compreendido tais coisas. Mas na ressurreição, na vinda do Espírito sobre a igreja, eles iriam lembrar do que Cristo disse, iriam receber revelações daquilo que ainda não tinha sido revelado a eles. E eles então escreveram tanto os evangelhos, que é o que Cristo disse, quanto as cartas, que é o que Cristo continuou dizendo a eles por meio do Espírito, na sua revelação. E o que é que eles fazem? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Desperta tu que dorme. Veja, ele aplica toda a doutrina da ressurreição a contexto imediato da salvação do indivíduo. Eles então compreendem as Escrituras. Nós estávamos mortos e agora vivemos. Nós não compreendíamos, agora nós passamos a compreender. Agora a vida, porque estávamos detidos na escravidão. Fomos libertos da escravidão. Fomos libertos da morte. Porque Cristo foi liberto. Ele destruiu a morte, o diabo e o pecado. E agora Ele nos colocou em liberdade, porque Ele vive para sempre. Me parece que é essa linguagem que Isaías vai utilizar, Calvino utiliza, uma interpretação bem interessante desse texto. Isaías 53, verso 10, por favor. Veja a linguagem que é usada pelo profeta Isaías e como Calvino vai interpretar esse texto. Isaías 53, verso 10, diz assim o texto sagrado. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, aqui o Calvino expressa aqui essa expressão, veja, ele vai falar da sua morte, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Perceba, a expressão prolongará os seus dias é a eternidade. Porque o que Cristo tem de apenas um tempo longo de vida? Ele vai ver a sua obra e ele ressuscita dentre os mortos, a morte é destruída, então a vontade do Senhor vai prosperar nas suas mãos. Tudo está entregue nas mãos dele. Aquele que Deus o deu para fazer foi feito, e todos aqueles que pertencem a ele, esses são de fato seus, e nenhum vai se perder. Ele deu a vida e ele ressuscitou, e a posteridade verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Cristo ressurreto, o que venceu, quando disse, foi cumprida toda a vontade, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E Deus deu Cristo à igreja, a sua obra, a sua morte e ressurreição, é a obra que vai redimir os eleitos de Deus por toda a eternidade.
A obra de Deus vai prosperar, a vontade do Senhor vai prosperar nas mãos dele. Interessante que, né, no debate de interpretação bíblica, costumeiramente se tenta dizer que essa expressão prolongará os dias diz respeito a um tempo determinado do Antigo Testamento. O problema é você associar isso a Cristo e dizer que vai ser um tempo determinado depois da morte. Certamente prolongará os seus dias aqui diz respeito à eternidade da sua obra. Porque agora a morte ficou para trás. E todos aqueles por quem ele veio morrer e ressuscitar, por todos aqueles que ele veio libertar, esses serão livres por toda a eternidade. Cristo entrou no sepulcro. Israel entrou no cativeiro. Deus tirou Israel do cativeiro. Deus tirou Cristo do sepulcro. Cristo entra na morte e ressuscita dentre os mortos. Esse é o verdadeiro Israel. Esse é o segundo Adão que venceu a morte e ressuscitou. Esse é o verdadeiro Israel que entrou no cativeiro e foi liberto. E todos aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. Que exatamente angustia a nossa alma, a sua alma, irmão? Que a ressurreição de Cristo não tenha resolvido. Sim, nós somos tão fracos, nós somos tão pequenos, tão incapazes. Mas o Evangelho é o que enche a nossa alma de esperança. Se chegar o dia de entrarmos no sepulcro, o Senhor deixou ali o sepulcro pronto. Porque o dia que nós sairmos de lá, toda morte ficará para trás. E nós viveremos com Ele por toda a eternidade. E qual o pecado que você vive preso hoje, que você se diz incapaz de ser liberto dele? Se ele venceu a morte, se ele na cruz pisa a cabeça da serpente, se os sepulcros são abertos, que pecado te impede de viver uma vida santa hoje, que a ressurreição não possa resolver? Dúvida, ateísmo. Jesus disse a Tomé: toca aqui, Tomé. Mas ele diz para você hoje: eu envio o meu Espírito e ele te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Toca aqui. Que destruição aconteceu na tua vida que você pensa em não querer viver mais? A minha casa está destruída. Minha vida está destruída. Que Cristo não chegue e diga: tu me amas. Tu me amas. E Ele tem poder para restaurar a nossa vida
ministério, casamento, filhos. Tudo que o pecado destruiu, a sua morte e ressurreição tem poder para restaurar plenamente. E quando chegar o fim, que a pedra for colocada, o nosso corpo repousará, mas o nosso espírito já desfrutará da glória dos céus com o nosso Salvador, aguardando o dia em que ouviremos dele: Lázaro, Antônio, João, Paulo, Manuel, saiam para fora. Vocês são meus. Vocês que creram no meu nome, então nós ouviremos a sua voz e sairemos do sepulcro, dessa vez deixando toda a morte para trás. O linho, o pano, a atadura não virá conosco, ficará para trás. E nunca mais saberemos o que é a morte, nem pecado, nem inclinação contra o pecado, porque viveremos ressurretos diante daquele que ressuscitou dentre os mortos, o Cristo vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Vamos à presença dele mais uma vez em oração, irmãos. Ó Senhor, gloriosa a tua verdade, Senhor. É pequena a nossa fé. É gloriosa a tua obra. É tão pequena a nossa fé. Abre os nossos olhos, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, pelo amor do teu nome. Apaga diante dos nossos olhos a glória desse mundo, para vivermos para a tua glória, tão somente. Que o poder da ressurreição de Cristo nos arranque da morte, enxugue as nossas lágrimas, tire as nossas dúvidas, e restaure a nossa alma, e converta, tirando da morte aqueles que estão presos pela morte. Faz isso conosco, Senhor, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.